Olá, começa agora um tutorial do PET Expresso, que vai tratar sobre mini gráficos do Excel. Meu nome é Jansen Almeida Alves e faço parte do PET Engenharia de Produção da Universidade Federal de Itajubá. Mini gráficos são gráficos que podem ser inseridos dentro de células do Excel e têm potencial muito grande para serem ferramentas bastante úteis no nosso dia a dia. Para mostrar para você como se utilizam os mini gráficos no Excel, disponibilizamos o download dessa planilha. O link para download do arquivo está disponível na descrição do vídeo. E essa planilha ela mostra o resultado de cada uma das filiais de uma empresa para cada um dos meses de um ano. Então, é uma tabela de dados relativamente simples. E o objetivo desse exemplo é criar mini gráficos para cada uma das filiais, que mostre o desenvolvimento dos resultados das filiais ao longo dos meses do ano. Para gerar esses mini gráficos, primeiramente a gente seleciona o intervalo de dados. Selecionando o intervalo, você vai notar que vai surgir esse ícone na parte inferior direita da sua seleção. Clicando nele e depois clicando em mini gráficos, você vai notar que surgem três opções: linha, coluna e ganhos. E o Excel dá uma prévia ali de como seriam gerados os mini gráficos na planilha. Essa é uma maneira de inserir os mini gráficos. Outra maneira é selecionar os dados, clicar na aba Inserir, e aqui na aba Inserir existe uma seção própria para mini gráficos. Tem as mesmas três opções: linha, coluna, ganhos e perdas. Eu vou clicar em linha e ele vai abrir essa janela para mim. O que essa janela está pedindo para a gente? Primeiramente, ele pede o intervalo de dados, que é o intervalo que a gente já selecionou. Então, se eu tivesse feito alguma seleção errada ou quisesse incluir algum dado, eu poderia editar esse intervalo aqui. E depois ele pede o intervalo de locais, que é o intervalo de células onde serão inseridos os mini gráficos. Então, eu vou selecionar esse intervalo, vou clicar em OK, e ele vai gerar os mini gráficos do tipo linha. Quando selecionamos um mini gráfico ou intervalo todo, a gente percebe que surge mais uma aba no Excel, Ferramentas de Mini Gráfico, Design. Nessa parte aqui a gente tem os três tipos de mini gráficos que a gente poderia, no caso a gente já selecionou linha, mas poderia alterar para coluna, perdas e ganhos. Mas eu vou manter linha. E aqui do lado a gente tem opções do que deve ser mostrado ou não no nosso mini gráfico. Se eu clicar em ponto alto, ele vai destacar os pontos mais altos dos gráficos. Ponto baixo, ele vai destacar os pontos mais baixos. Pontos negativos, ele vai destacar todos os pontos abaixo de zero. Primeiro ponto, o primeiro ponto do gráfico. Último ponto, o último ponto do gráfico. E marcadores, ele vai destacar, vai colocar pontos que representam cada um dos valores que formaram o mini gráfico. Então, eu tenho aqui 12 meses, eu vou ter 12 pontos em cada um dos mini gráficos. Nesse exemplo, eu vou manter marcado o ponto alto, os pontos negativos, o primeiro e último ponto. Selecionando todas essas opções ao mesmo tempo, a gente tem um problema aqui, porque todos os pontos estão da mesma cor, então a gente não consegue saber qual que é o ponto alto, qual que é o ponto baixo e etc. Se cada ponto tivesse uma cor, ia ser mais fácil de identificar o que é cada coisa. Para isso, a gente vai clicar aqui em cor do marcador. Então, todos os pontos a gente consegue identificar com cores diferentes. Então, os pontos negativos eu vou manter nesse tom de vermelho. Ponto alto eu vou marcar de verde. Primeiro ponto eu vou marcar em azul. E o último ponto também vou marcar em azul. Então, a gente já percebe aqui no gráfico a diferença. E só de olhar para o gráfico a gente já consegue fazer várias análises destacando esses pontos com cores diferentes. A gente poderia também alterar a cor da linha do mini gráfico, selecionando uma dessas opções, por exemplo, verde, mas eu vou manter na cor original, então vou desfazer. E aqui temos estilos prontos de formatação, tá? Eu poderia escolher um deles, mas eu vou manter da maneira que está. Agora vamos inserir o eixo horizontal do gráfico. Para isso, a gente vai clicar aqui na opção eixo e selecionar a opção mostrar eixo. Ele vai colocar o eixo horizontal no gráfico que vai passar pelo zero. Então perceba que todos os pontos
negativos do gráfico estão abaixo da linha. Então essa linha está passando pelo zero e todos os pontos negativos são os pontos vermelhos, com exceção dos pontos iniciais, como nesse caso aqui da linha 8, que o ponto inicial é um ponto negativo, mas como a gente marcou que o primeiro ponto é azul, ele vai estar azul também. Se eu quiser excluir o mini gráfico da minha planilha, é só eu selecionar o mini gráfico que eu quero escolher, ou o conjunto de mini gráficos, por exemplo, se eu quiser excluir tudo, e clico na opção limpar. Ele vai excluir o mini gráfico. Mas eu vou manter do jeito que está, para eu poder fazer uma análise. Vamos supor que eu só quisesse manter o mini gráfico na minha planilha e quisesse ocultar os meses. Para isso, a gente vai precisar selecionar todo o intervalo de mini gráficos, clicar aqui na aba Design, acessar a opção Editar Dados e clicar aqui em Células Ocultas e Vazias. Nessa opção, a gente vai marcar essa caixinha aqui, ó, Mostrar dados em linhas e colunas ocultas. Por que a gente está fazendo isso? Porque eu vou ocultar as colunas de janeiro até dezembro, e se eu fizesse isso sem marcar essa opção, o mini gráfico ia ser ocultado junto com os dados. Eu não quero que o mini gráfico seja ocultado, eu só quero ocultar os dados. Então por isso eu marquei essa opção para eu poder ocultar os dados e manter o mini gráfico à mostra. Clique em OK, seleciono o intervalo que eu quero ocultar, botão direito do mouse, opção ocultar. Feito isso, tenho só o mini gráfico correspondente a cada uma das filiais da empresa. O tutorial termina aqui. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe esse material com seus amigos e se inscreva no canal do PET Engenharia de Produção no YouTube para ter acesso a esse e a outros vídeos. Obrigado pela atenção e um grande abraço.